já ando com história há muito tempo. É um prazer estar fazendo essa palestra aqui hoje. E gostaria de dizer, vou ser o mais breve possível para que a gente não ultrapasse o horário, né? Já que está previsto para terminar meio-dia, não é isso? Então, vou adiantar o mais breve possível. Essa conferência, essa quinta conferência em custódia da criança e do adolescente, a nível nacional já vai na 12ª, mas ela tem uma importância extraordinária, na minha opinião, que sou militante da assistência há 15 anos. Por que a gente diz isso? Porque ela trata de duas situações até o momento inédita para a rede socioassistencial do município. Uma, que foi a pandemia, que foi uma coisa que ninguém esperava, e aí pegou toda a rede desprevenida, vamos dizer assim. E outra é a pós-pandemia, que é onde nós nos situamos agora. O que fazer com os erros detectados por nossas crianças no pós? Não é? Porque a falta de garantia dos direitos das nossas crianças durante a pandemia, ela foi algo absurdo. Não que os governos quisessem, algo que sim, a nível federal não deu devido valor. A nível estadual e municipal, houve uma preocupação, porém sem apoio é muito difícil trabalhar. Então, basicamente o que a gente vai discutir aqui hoje é isso, né? Os nossos erros, como e por que devemos aprender com eles e o que devemos fazer de agora em diante. Que aqui, se eu não me engano, da educação, saúde e assistência, né? O tripé da garantia de direitos. E é isso que a gente basicamente quer discutir com vocês hoje. Veja, o nosso tema central, a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia, de Covid-19, violações e vulnerabilidades. Quer dizer, mostra e aí diz ações necessárias para reparação e garantir políticas públicas de proteção integral com respeito à diversidade. Tema enorme, mas muito salutar, porque ele fala das violações que ocorreram, das vulnerabilidades que existiam dentro da rede, e a gente não estava de olhos abertos, inclusive o próprio Conselho sendo desse caso, né, que é o que garante esse direito, né? E agora essa conferência veio para nos cobrar as ações necessárias. O que é que a gente precisa fazer? O que é que o município de Custódia precisa fazer para garantir esse direito às nossas crianças? Aí ela trouxe os eixos norteadores, que eu vou ler mais uma vez: promoção e garantia dos direitos humanos das crianças e da adolescência no contexto pandêmico e pós-pandemia, enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia de Covid, ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação política, que é o caso que nós já temos aqui, que é o NUCA, que está aqui presente, nos representa nessa consolidação, né? A participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção dos direitos da criança e do adolescente e a garantia dos recursos para essas políticas. Esse é o nosso de hoje. Mas veja, antes da gente entrar nessa questão, eu vou colocar ali o que é que o Unicef, que é a entidade mais
importante hoje, quando se fala de criança e adolescente, diz a respeito dos direitos. Para a gente começar a pensar um pouco se realmente a gente conseguiu garantir ou não esse direito às nossas crianças ou às crianças custodiantes. Vejam o que o Unicef diz. São um breve resumo dos direitos humanos, certo? Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. A pergunta que se faz para esse primeiro parágrafo é: foi reconhecido a rede, certo? A rede de proteção social protegeu e reconheceu as nossas crianças com respeito à dignidade delas, de ter direito a uma proteção melhor durante a pandemia e agora pós-pandemia. Isso foi feito. É isso que a gente tem que pensar. Houve posições: não, criança deve fazer isso, não, criança deve fazer aquilo, não, criança não deve fazer isso, não, criança deve fazer aquilo. O que a gente precisa analisar enquanto rede é até que ponto a gente garante o direito dela à dignidade dela como criança, respeitando ela como criança, não impondo o que um adulto quer que a criança faça, e sim respeitando. A rede percebeu essa violação, porque a gente vai falar de violação e vulnerabilidade. Aí ela diz o seguinte: a lei dos direitos humanos obriga os governos a fazer algumas coisas e os impede de fazer outras. Isso aconteceu durante a pandemia. O nosso governo federal, independente de A ou B ou C, mas o governo que estava lá na pandemia, ele fez o seu dever de casa para com as nossas crianças durante e agora após está fazendo o papel dele do governo, que aqui nós estamos falando de direitos humanos, tá? Os indivíduos também têm responsabilidades, usufruindo de seus direitos humanos, devem respeitar os direitos dos outros. Até que ponto chegou o direito dos nossos governantes, encerrou ali e começou o direito da criança? Foi ultrapassado? Se respeitou? É isso que a gente vai discutir em cada eixo. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outras pessoas. Isso vale para todo o planeta Terra. E se um dia a raça humana ultrapassar e for morar em todo o planeta, também valerá lá. Porque isso é um direito humano, não é um direito do planeta Terra, é um direito humano. Qualquer canto que o ser humano estiver, dentro desse planeta ou fora dele, ele terá garantido esse direito. E se for criança, ainda mais. Criança é prioridade, inclusive dentro da nossa Constituição. A universalidade e inalienável dos direitos humanos. Os direitos humanos são universais, inalienáveis. Todas as pessoas em todo o mundo têm direito a eles. Ninguém pode voluntariamente desistir deles, nem outros podem tirá-los dele ou dela.
Então a coisa, quer você queira, quer você não queira, você tem a substituição. Não se pode mudá-lo, nem tirá-lo. É o que está ali. Mas na verdade a gente vai entender o porquê disso. A indivisibilidade. Direitos humanos são indivisíveis, seja de natureza civil, política, econômica, social ou cultural. Eles são de todos, são todos inerentes à dignidade da pessoa humana. Consequentemente, todos eles têm o mesmo valor como direito. Não existe direito menor, nem também existe direito maior. Mas há hierarquia dos direitos humanos. Por exemplo, direito à vida. Tem direito maior que esse, mas ele não é menor do que, não é maior do que outros direitos, mas também não é menor. Mas na hierarquia, eu acho que o direito à vida é o maior deles. Independência e inter-relação. A realização de um direito muitas vezes depende, no todo e quarto, da realização de outros. Por exemplo, a realização do direito à saúde pode depender da realização do direito à educação ou do direito à informação. É isso que a nossa rede tem que discutir hoje. O que é que nós fizemos enquanto assistência social que garantisse o direito à educação das nossas crianças? O que é que a educação fez que garantisse o direito ao convívio social das nossas crianças? O que é que a educação fez que garantisse a saúde de nossas crianças? Em que ponto, nas discussões de rede, nós discutimos, por exemplo, a questão das vacinas? Ontem saiu uma reportagem na Globo e fica muito bem aqui. Nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, esse ano faz 50 anos. Quer dizer, ele é anterior à nossa Constituição, que é de 1988. E nós, até 2000 e até o início desse governo que aqui está, nós éramos referência do mundo em cobertura vacinal. Era obrigação, veja, como a garantia dele é importante. Nosso Bolsa Família, que tem a ver com assistência social, uma das coisas para você receber o Bolsa Família é estar com sua cobertura vacinal em dia. Funcionalidade. A mãe, se tivesse grávida, teria que fazer o acompanhamento. Se você não tivesse subsídio, era bloqueado o seu benefício. Então isso aqui. Também tinha a escola, né? As faltas também. Exatamente. Nos três, quer dizer, dentro da própria rede, a educação, saúde e assistência social, a própria rede fazia a vigilância de nossas crianças. Não sei exatamente, é uma política pública, mas ela tem no seu pé, no seu nascedouro, essa relação aqui de interdependência e inter-relação dos direitos humanos. Aí eu faço a pergunta: hoje, pós-pandemia, os direitos delas com relação à cobertura vacinal está garantido? Porque, segundo informações, a cobertura vacinal, que era de 99%, caiu para 10%. Nós saímos da referência para um país de alto risco de cobertura vacinal. Onde é que nós garantimos o nosso direito? Nem na pandemia, nem pós-pandemia. E aí se criou a mentalidade das nossas crianças, dormitindo, veja se eu estou mentindo, que tomar vacina é perigoso. Ou não é? Não é assim? Vocês são crianças, adolescentes. Não é isso? Pensamento? A natalidade, assim, a gente vai ser um nome dos pais. A gente tem uma resistência do nome dos pais. A gente tem que procurar, a gente tem que bater porta a porta. A gente vai procurar os dados de saúde, estadia, Exato. escolar, isso faz pela resistência.
Exatamente. Mas veja, por que isso não acontecia em 2017? Ou 2017 não, antes da pandemia? Por que isso não acontecia? Por que não existia essa resistência? Existe hoje. E assim, eu estou pensando, eu acho que é bom, mas eu estou pensando, eu acho que existe a população antes e pós-pandemia. E acho que acostumou muito mal. Essas pessoas se acostumaram com maior tristeza. Inclusive, assim, passaram a ser mais, como é que eu posso dizer? Não dá bem assistir a palavra negligente, poderia ser uma das palavras negligente. As pessoas se acostumaram muito mal com as facilidades que foram ofertadas. A população se ofertada com essa pandemia. E as pessoas ficaram mais cheias de defeito e com menos defeitos e obrigações. Acho que tem pessoas que realmente se acostumaram a fazer isso da norma e quer que continue desse jeito. A gente está com resistência, graças a Deus conseguiu fazer aqui no município, a gente conseguiu investimento, mas porque a gente utiliza a Bolsa Família, ainda como chantagem, como resultado. Exato. Precisa fazer porque sintólogo, a gente tem caído muito, a gente marca a sessão de consulta, a gente fez na lei municipal obrigatória, até para os profissionais de saúde. Exatamente. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque isso deixou o parte do governo da instância maior de ser uma obrigação dele. Então, quando não é obrigação dele, a população que enxerga isso, às vezes enxerga sem perceber, acha que, se o de cima não dá, por que eu vou obedecer aqui embaixo? E na realidade, E aí a gente que é rede, né? A gente. A gente que é rede precisa tomar essas atitudes para garantir o direito das nossas crianças. Igualdade e não discriminação. Todos os indivíduos são iguais como seres humanos em virtudes da inerente dignidade de cada pessoa humana. Todos os seres humanos têm direito a seus direitos humanos, sem discriminação de qualquer tipo, como raça, cor, sexo, etnia, idade, idioma, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, deficiência, propriedade, nascimento ou outros status, como explicado pelos órgãos dos Tratados dos Direitos Humanos. Isso é respeitado? Eu percebi durante a pandemia que a rede educacional gratuita, municipal, estadual, ela optou para que os alunos ficassem em casa, ela optou que os alunos tivessem aulas online, fez o que pôde fazer para que o aluno continuasse seu caminho educacional. Mas as redes, as grandes redes particulares, onde uma mensalidade custa de 2 a 3 mil reais, ela usou outros subterfúgios para que o seu aluno continuasse no nível que, vamos dizer assim, que a mensalidade cobra dele. Uma outra discriminação aí, não? Cadê a igualdade? Porque é que o sistema de governo, o MEC, não garantiu condições necessárias para que os nossos que estudam aqui de graça, que estudam na rede municipal, que estudam na rede estadual, não tivessem as mesmas facilidades que esses grandões tiveram. Você não viu nenhuma escola particular dessas grandes reclamar durante a pandemia que seus alunos estavam em casa. A gente viu a municipal, a gente viu a estadual, a gente viu essas escolas particulares pequenas, pai bravo, porque meu filho está em casa, e aí, menino em casa. Mas na verdade, as crianças ficaram em casa para se proteger. Exato. E assim, eu considero a pandemia da Covid-19 que a gente aprendeu muito com a pandemia. Apesar
que é um grande isolamento, perdas imensas, né, em todas as áreas, avanços aí que a gente pode dizer que na área da educação a gente vai passar, de acordo com a Unicef, mais de 5 anos para a gente recuperar tudo que nossas crianças e adolescentes perderam durante a pandemia. Então, assim, é algo que os poderes, os governantes terão que rever e garantir investimento nas políticas públicas para que a sociedade futura possa superar todas as violações que viveram durante a pandemia da Covid-19, né? Outra coisa também que eu considero positivo na pandemia da Covid-19, pessoal, foi o uso das tecnologias, onde os professores tiveram que se reinventar, né, a cada dia para garantir a educação de crianças e adolescentes, né? E também as crianças e adolescentes tiveram que se moldar, né, mudar toda a sua rotina. A gente sabe aí dos dados alarmantes das crianças e adolescentes em situação de transtorno mental, em situação de ansiedade devido aos impactos da pandemia da Covid-19. Isso impactou muito na vida de nossas crianças. Isso vai levar um tempo para que a gente possa trabalhar isso, né? Vai demandar muito investimento do poder público. A gente espera, né, que esse novo governo que está chegando, que garanta recursos para a execução das políticas públicas, porque a gente só vai superar tudo isso que a gente viveu nessa pandemia se houver investimento. E hoje, um dos nossos eixos aqui da conferência, ele diz, né, que para garantir a execução de políticas públicas, a gente precisa de recursos. E isso está assegurado aonde? Para crianças e adolescentes. Está assegurado no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos marcos regulatórios da primeira infância, né? E ainda, o que eu acho interessante, assim, que os governantes, eles não consideram, né, que para se ter cidadão, né, a gente precisa investir na primeira infância. Eu preciso trabalhar a criança desde a gestação. Eu preciso garantir política pública eficaz desde a gestação, desde lá da consulta pré-natal até a formação desse adolescente, né, até ele chegar à vida adulta e ter seus direitos assegurados conforme manda o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas é exatamente esse ponto, Cícera, que eu queria tocar. Nós temos o ECA, que é modelo do mundo. Acho que eu não conheço outro país que tem um Estatuto da Criança como o Brasil tem. De dizer que criança é criança, adolescente é adolescente e que tem os seus direitos. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma criança se cometer algum crime, ela vai presa. Ela vai presa e cumpre a pena de acordo com o adulto. Aqui é diferente. Mas nós temos todos esses instrumentos. E mesmo assim, nós, pelo menos eu percebo isso, não sei se vocês percebem, estamos sendo desrespeitados. Veja, está a maior briga aí no Congresso para se aprovar um orçamento, fora do orçamento, fazer um crédito especial, para se garantir esses direitos. E o que a gente vê é uma parte das pessoas que lá estão criticarem porque uma mãe vai receber 600 reais de auxílio e mais 150 reais por cada criança menor de 6 anos que ela tem, de quando somar tudo, dá um salário mínimo e com a seguinte raciocínio: ela vai ganhar um salário mínimo, um aposentado trabalhou a vida inteira para se aposentar, vai ganhar um salário mínimo. Não considero isso como igualdade. Ora, cara pálida, você está pensando o quê? Você está pensando a questão da regra da aposentadoria? Existe o direito dele,
Mas e nossas crianças, onde é que ficam? Como vamos garantir? Aí nós temos N leis que nos garantem esse direito, mas eu não vejo o Supremo, até a ponta que somos nós cidadão comum, essa garantia. E assim, para se garantir isso, né, que um dos nossos direitos ele traga a questão das violações de direitos humanos de criança e adolescente, né? Justamente essa discussão lá no Senado, pessoal, visa garantir, né, recursos para enfrentamento dessas violências, né? Quando eles dizem recursos para garantia dos CRAs e dos CREAs que está aí para fechar, como que eu vou garantir direitos de criança e adolescente? Como que eu vou garantir um conselho de direito, que é o órgão de proteção dos direitos da criança e do adolescente, funcionando se eu não tenho recurso? Né? Como é que eu vou garantir projetos na primeira infância se eu não tenho recurso assegurado? Nenhum gestor ele faz política pública sem recursos. Né? Outra coisa também que a gente foi privado durante essa pandemia foi a privação de espaços, de dialogar em eventos que dessem vez e voz ao adolescente. Né? E o quando é que um adolescente, uma criança, ele tem vez e voto? Quando ele participa de grêmios escolares, quando ele participa de conferências, de seminários, certo? Isso é garantir que o adolescente ele seja ouvido, é levar o adolescente para o espaço de controle social, participar das reuniões de conselho de direito, de conselho gestor. Isso é dar voz. Talvez os adolescentes não saibam, né, que isso é um direito assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa pauta faz parte do nosso quarto eixo, né, que é a participação de crianças e adolescentes no controle social. E os planejamentos, pessoal, de política pública para criança e adolescente, ele deve participar, ele deve opinar, né? Uma coisa que a Unicef ela vem pregando recentemente, que os municípios deveriam colocar em pauta, é colocar o vereador mirim. 90% dos municípios que está com o selo Unicef funcionando tem um vereador mirim, para que esse vereador mirim ele participe das discussões, né? Abrir espaço para que o adolescente ele possa opinar, que a política pública jogada para a criança e o adolescente não seja o que eu quero, mas que sim, seja o que o adolescente deseja, né? Que ele possa opinar, tá? Veja que foi importante. Pegando o gancho, né, o recurso que Cícero falou sobre a pandemia, a questão da tecnologia. Tem uma cidade do nosso estado, Pernambuco, que fez um projeto para os pais, né? E foram 2 anos. Por exemplo, quem era no primeiro ano, pulou logo para o terceiro, para o quarto, aí teve uma diferença de 2 anos. Então, assim, para ele acompanhar essa aprendizagem, é o quase humanamente possível se o pai não está ali para dar suporte. Só a aula online não dá. Então, Custódia também usou esse projeto da EJA justamente para alguns pais aprenderem a ler para dar esse suporte aos filhos. A cidade de Pernambuco, que também fez esse mesmo projeto, só com outro nome, que foi alfabetizar os pais, ganhou um prêmio mundial, uma terceira escola com o melhor projeto. Então, assim, a gente deu um pontapé inicial, visando já também trabalhar pós-pandemia, os pais também se alfabetizarem, né? Eu concordo, Thiago, assim, que houve muito avanço na pandemia, questão de tecnologia, questão da educação. Eu acho que avançamos muito, né? Eu, assim, tenho acompanhado a educação de Pernambuco e a gente vê que evoluiu. Sabemos que precisamos melhorar, mas avançou muito. A gente questão de robótica, né? A gente avançou na questão de tecnologia durante a pandemia para garantir aulas, né? Professores passaram formação, professores tiveram que se reinventar para garantir a educação. Então, assim, houve muitos avanços. Mas isso é justamente o que essa conferência quer discutir. Essa conferência, ela quer discutir
isso. Aonde nós acertamos e aonde nós erramos. E onde nós acertamos, quais são os instrumentos diante do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Constituição, quais são os instrumentos que a gente pode utilizar, porque isso daqui não pode ficar, as propostas vão para o Estado, do Estado para o Nacional, que é justamente um lugar aonde isso vai ser apresentado para que isso vire política pública. O que a gente avançou durante a pandemia e pós-pandemia não pode ser perdido. A gente não pode retomar como se nada tivesse acontecido e retomar como estava antes da pandemia. A gente tem que usar o que os professores conseguiram se reinventar, a rede de socioassistencial conseguiu trabalhar, né, o que ela conseguiu de bom, para a gente poder colocar isso. Isso serve como proposta nossa aqui dessa conferência. Por que a gente diz isso? Porque é responsabilização do Estado de direitos. Os Estados e outros detentores de direitos têm que cumprir as normas e padrões legais consagrados nos instrumentos de direitos humanos. Quando não fizerem os titulares de direito lesado, têm o direito de instaurar procedimento para uma reparação adequada. O que é que isso tem a ver com a gente? Muito. Nenhuma constituição do planeta ela pode ser feita fora disso aqui. Porque a Constituição ela é a lei maior, ela é a lei que garante os direitos humanos. E os nossos direitos humanos são universais. Então, primeiro se leva em conta isso aqui, para depois se levar em conta a lei da nossa Constituição. E o que foi que nós, voltando ao estudo, o que foi que nós fizemos de bom durante essa pandemia? Que garante e que responsabiliza o Estado para que ele torne diferente, principalmente nesse próximo governo que vai entrar. Quando ficarmos por aí, minha gente, eu só quero acrescentar uma coisa que assim, acho que está faltando aqui na nossa conferência: adolescente. Não adianta conferência da criança e do adolescente sem ter jovens. Vocês vão contribuir bastante, né? Vocês crianças e vocês adolescentes. Vocês precisam compreender quanto vocês são os protagonistas. Vocês que são os autores. Vocês que são as pessoas prioritárias que estão aqui e precisam opinar, entender essa situação, né, das políticas públicas para garantir os direitos a vocês. Tá certo? Então, assim, se detém esse assunto para que no momento das propostas, vocês aproveitem esse momento para vocês gerarem propostas que venham facilitar a vida de vocês, que venham inserir. Porque a gente está acostumado, os adultos, decidir tudo por a gente, manda lá para a escola, por exemplo, ficar o dia inteiro na escola. Vocês gostam de ficar o dia inteiro na escola, sem ter nada atraente, sem ter projeto de futuro? Então é justamente essa ideia que a gente precisa que vocês levem ideias boas, propositivas, para que as crianças e os adolescentes vivam momentos maravilhosos na escola, para não desistir da escola. Na saúde também, vocês precisam compreender que a saúde é um direito de vocês precisam ter acesso desde bebezinho, em todo momento vocês precisam. Não sei quando a mãe levar, não. Então, assim, vocês precisam compreender que esse é o momento de vocês. Na assistência, está vendo a família passando por necessidades e vocês não sabem o que fazer, né? Que naquela criança ligou para a polícia. Vocês têm que orientar as mães a procurar a Secretaria de Assistência, que é o direito de vocês, entre meio ambiente e outras políticas, tá certo? Eu vou, né, só quero chamar a atenção de vocês, para que vocês compreendam que vocês são os autores e vocês é que estão dentro dela. Vocês é que precisam fazer, tá certo? É assim, pessoal, a gente vai pedir aos adolescentes que venham aqui para frente. Fiquem ligados comigo, desses adolescentes, na participação dos eixos, quando a gente dividir, né, e que vocês possam opinarem dentro da faixa de cada mediador.
vereador, nós colocamos um texto base da conferência para que auxilie nessa discussão, né? E assim, a gente precisa trabalhar na educação o pensamento crítico do jovem e do adolescente, para que eles possam opinar sobre as políticas públicas, sobre o que eles querem para a vida deles. Isso é muito importante, se construir. E criança e adolescente só tem vez e voz, como eu disse aqui, nesses eventos. Então esse é o espaço de vocês, esse é o momento de vocês traçarem as propostas de vocês, para que a gente possa votar e levar para a plenária estadual, certo? Ricardo vai encerrar assim, a fala dele, não sei quanto tempo falta, ele vai fazer o encerramento, a gente faz a divisão dos eixos, porque tem adolescentes que a gente precisa liberar para... Tem 10 minutos ainda, né? Deve ter suficiente. Veja, é interessante que os adolescentes compreendam cada eixo. Eixo 1, promoção e garantia dos direitos humanos de criança e adolescente no contexto pandêmico e pós-pandêmico. Veja o que diz: situações vivenciadas com um aprofundamento da crise econômica, entre elas a fome, o trabalho infantil e a violência, bem como o uso excessivo de equipamentos eletrônicos, bem como o uso excessivo de equipamentos eletrônicos neste período, aponta para um olhar mais amplo acerca da saúde mental de nossas crianças e adolescentes, através de uma abordagem intersetorial. Durante essa pandemia, algumas crianças, pelo menos isso é uma opinião pessoal minha, certo? Me preocupou muito, porque nós somos seres sociáveis. Nós somos seres que temos o nosso costume de viver em grupo. A gente não é igual ao tigre, que quando vira adulto vai viver só no seu território. Nós não sabemos viver só. E durante a pandemia houve uma reversão. As crianças e adolescentes começaram a passar o dia mais ele só com o celular dele, né? E isso gerou em tese muito individualismo. E nem na Bíblia, nem no Evangelho diz que a gente deve ser individual. A gente tem que ser sempre coletivo, porque nós somos seres humanos. Esse eixo aí, para mim, a saúde mental de nossas crianças é uma das coisas mais importantes. Porque fome, trabalho infantil e violência se resolvem com ações concretas, mas a saúde mental das nossas crianças às vezes é um abalo que a gente leva para a vida inteira. Violações de direitos de crianças e adolescentes durante a pandemia. Veja, no Disque 100 do Brasil em 2020, houve 153.183 denúncias de alunos de violações, de violência contra as nossas crianças. Em 2000, violações 386.747, quer dizer, houve 153.000 denúncias, mas 380.747 efetivamente pela nossa rede, principalmente o CREAS, né, que está, eu acho que serviu base para esse dado aí, que é o que trabalha com a violência familiar, os conflitos familiares, detectou em todo o nosso Brasil. Em 2021, isso subiu para 1.229.760 violações comprovadas. E aproveitando, né, que o conselho está aqui, o conselho tutelar, para esses registros dessas violações de direitos também, a gente precisa estar dando assim, né, maior ênfase ao CIP, não é, minha gente? Esse CIP é muito importante para você estar informando esse tipo de violação de direito. Hoje é contabilizado para a Unicef, hoje é contabilizado para todas as informações do país, todas as violações de direito que acontecem nos municípios.
E houve um aumento de 160% nas subnotificações quando criança e adolescente. Né? Que é aquela coisa que chegou lá e algum profissional da rede não cumpriu seu papel. Ele subnotifica. É a mesma coisa de eu ser um profissional da saúde e ter na minha casa um filho ou um adolescente bastante gripado e dizer: não, gripe, não vai fazer um teste de Covid, não. Não é subnotificar. Às vezes a criança está com Covid, ou o adolescente está com Covid. Mas eu não quero ter esse constrangimento do meu filho. Então, aumentou em 160% esses casos. Que houve a violência, mas quando o creche chegou em casa, a mãe faz, para não ter mais confusão com o marido. Não ocorreu não, isso foi o menino que caiu, mas na realidade não sabe o que foi violência. Então a gente precisa pensar nisso também. O Conselho Tutelar e o centro desse município tem que começar a olhar e a observar, porque eu acho que é o mais perigoso, é a subnotificação. Porque a subnotificação, ela pega o CREAS e amarra. A subnotificação acontece na saúde, quando chega lá no hospital, às vezes pega um profissional que quer dizer assim: não, só porque é mulher e o marido bate, não, ele tem isso, porque tem. A gente sabe que tem, não é? E não se notifica, não, aquilo ali foi uma coisa qualquer e não foi violência. Não é colocado aos órgãos competentes. Isso acontece. Como acontece também dentro da assistência, como acontece na rede em geral. Mas são poucos os casos. Mas a gente tem que parar para observar isso aí. Diminui bastante essa subnotificação. Quem é profissional do CREAS aí sabe a dificuldade que passa com essas subnotificações. E às vezes dá 4, 5, 6 viagens lá e são todas perdidas. Porque chega lá, o filho ou a mulher, o próprio marido também com medo que aconteça alguma coisa, tira o pé, vamos dizer assim. Isso é um problema da gente. Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes no espaço da discussão e deliberação das políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos durante e após a pandemia. A gente precisa, enquanto assistência social, incentivar que nas comunidades se formem comitês de adolescentes. O NUCA é uma ferramenta muito importante. O NUCA, na minha opinião, ele deveria funcionar não durante o cedo, mas o tempo todo. Igual o serviço de convivência. Porque no NUCA ele trabalha com o direito dos adolescentes, das crianças. E são trabalhados pelos próprios adolescentes. Os grêmios escolares, eu acho que já acabou, não existe mais dentro da educação. Existe dentro da educação grêmio escolar nas escolas? Não existe mais. Deveria voltar. O que a gente está querendo dizer? Ora, vocês adolescentes, vocês precisam de uma participação, de uma ferramenta que lhe dê mais força dentro de uma escola. Fato, vou dizer um fato. Eu sou professor de formação, mas trabalho na assistência há 10 anos. E durante a política, qual era a principal reclamação dos estudantes que estavam no ensino médio? Sabe qual era? Merenda de Macuatá. Eles diziam: eu não voto no candidato governador, porque a merenda é uma. Aí eu pergunto: cadê o instrumento que deveria oficialmente dar ali uma pressão do gestor da escola, que foi eleito democraticamente por voto? Não é assim? Estadual é. Os alunos é que votam. Cadê o Grêmio? Se tivesse um Grêmio escolar e chegasse com o gestor e disse: olha, meu amigo, a merenda nem cachorro come. Como é que você quer isso com a gente?
espaço de participação para o adolescente, para que ele tenha força de valer o seu direito. Tá? E como você falou ali, a implementação da lei do vereador menino no âmbito municipal, para que ele acompanhe, né, nas sessões do município como é que está a questão do direito da criança e do adolescente no município. Já foi. Eixo 5, garantia de recursos para a política pública voltada para as crianças e adolescentes durante e após a pandemia. A gente precisa, enquanto proposta, isso é importantíssimo para os adolescentes, que eles coloquem propostas que pressionem o governo federal a garantir recursos para que vocês melhorem os instrumentos de fiscalização que o povo tem para com os governos, que são, no caso, os conselhos, que eles tenham mais recursos. Quem sabe que o CNDCA não tem recurso. Está se criando um fundo agora para que ele trabalhe e receba. Mas, como existe um fundo eleitoral, por que não existe um fundo para criança e adolescente nos conselhos? Por que não? Garantido pelo governo. Não existe transferência fundo a fundo. Vocês adolescentes sabem o que é transferência de fundo a fundo? No governo municipal existem 4 fundos hoje. O FPM, que é o da prefeitura, aonde é repassado dinheiro dia 1º, dia 10, não, dia 30, dia 10, dia 20 e dia 30. Todo dia 10, dia 20 e dia 30 chega dinheiro nas prefeituras. E esse dinheiro vai diretamente para esse fundo. E aí o prefeito faz obra, paga o salário dos secretários, de funcionário, tudo. Existe o fundo de saúde, que também entra dinheiro dessa mesma sequência, paga os enfermeiros, médicos, compra remédios, tudo. Existe o fundo de assistência, no qual se paga CRAS, CREAS e faz as ações de serviço de convivência mútua. Como é que o governo faz essa transferência? Essa transferência passa pelo prefeito? Não. Passa pelo vice-prefeito? Não. Passa pela Câmara? Não. Ela vem sair do fundo federal e vai diretamente para o fundo. Fundo a fundo. Sai de um e vai para o outro. Então, a assistência só pode achar com assistência, saúde só pode achar com saúde, educação só pode achar com educação, FPM só pode achar com prefeitura administrativa. Você pode comprar uma caneta de um para o outro, não. Tá? E por que não se criar, já que o conselho tem fundo agora, por que não se criar um fundo a fundo para os conselhos municipais de direito da criança e do adolescente? Para quem trabalha, não é, Cícero? Na verdade, isso é uma luta, esse fundo. Não é? A gente só usa ele com doação, mas a gente devia ser fundo a fundo, nem que fosse, ó. Mas se tivesse. É isso, pessoal. Muito obrigado.